Pessoal, dentro de multiplicação e divisão, há regras de sinais, né? O que seria isso? Bem, quando nós multiplicamos os valores, nós precisamos se atentar aos sinais. Então, quando a gente pega lá 7 vezes 3, é preciso olhar o sinal que está multiplicando esse 7 e esse 3. Então, há uma regra de sinal, né? Há uma regra de sinais dentro da multiplicação e da divisão que precisa ser respeitada. Então eu anotei aqui que seria aqui, ó, a regra de sinais, né? O produto entre dois números de sinais iguais é positivo. E o produto entre dois números de sinais contrários é negativo. Então, eu vou passar aqui um exemplo aqui abaixo para vocês, que é o seguinte. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu tenho o 7 vezes o 3. Bom, é uma conta bem simples, né? Isso aqui vai resultar em 21. Repara que o 7 ali ele é positivo, né? Quando não tem o valor, o sinal aqui na frente do algarismo, é porque ele é positivo. Então aqui o 7 é positivo e o 3 também. Então resultou em um valor aqui também positivo. Mas vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, 7, que multiplica agora o menos 3. Bom, como é que fica isso aqui? Qual é o resultado aqui dessa multiplicação? 7 vezes esse menos 3 aqui, ó. E aí a gente precisa conhecer a regra de sinal. Claro, conforme nós fazemos bastante conta, a gente já está acostumado. Mas 7 vezes o menos 3, você repete o sinal aqui, ó, menos 7 vezes 3, 21. Ou seja, o mais do 7 com menos do 3 vira menos. Assim como a regra fala. O produto entre dois números de sinais contrários é negativo. Então o 7 tem sinal contrário do 3, por isso que vai dar negativo aqui o resultado. Agora olha só aqui, ó, interessante. Se eu tenho menos 3 que multiplica o 9. Bom, novamente aqui, né? Faz a conta aqui normal, ó. 9 vezes o 3 dá quanto? Se eu multiplicar o 9 vezes 3 dá o 27. E aplica a regra de sinais menos do 3 com mais do 9. É sinais contrários, dá negativo. E aí vamos aqui agora, menos 3 que multiplica o menos 9. 2 agora, né? Sinais iguais. Bom, pessoal, quando for sinais iguais, o que acontece? O produto entre dois números de sinais iguais é positivo. Então aqui vai ser positivo, ó, menos com menos dá mais. Então 3 vezes 9 vai dar mais 27. O mais eu não preciso escrever, né? Quando não tem nenhum sinal ali, ele é positivo. Tudo bem? E aí, olha só, dentro dessa regra aí, né? Dentro da multiplicação e da divisão também, nós temos a notação. Né? A notação da multiplicação. Então, qual seria a notação da multiplicação? Para mim colocar aqui no quadro para vocês. Vou puxar aqui, ó. Então aqui eu coloquei a notação aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Pessoal, dentro da multiplicação nós podemos ter isso aqui, 7, né? Como vocês estão acostumados já a ver, 7 vezes o 3, ó, esse x, que é o vezes. Ou nós podemos ter também, ó, vamos colocar aqui, ó, 7, um pontinho vezes o 3. Ou, isso aqui é igual também, né, a escrever 7. E aqui dentro, ó, olha que diferente, ó. Coloca um parêntese e só encosta o 7. Você não precisa aqui colocar o 7 aqui dentro, ou colocar o pontinho ou o x de multiplicação. É só encostar. Então, se você tiver um valor encostado no outro, assim, que está dentro do parênteses, isso aqui é uma multiplicação. Tudo bem? Assim como pode ser isso aqui, ó. É igual também a esse aqui, ó. 7, e tá assim, 7, 3. Pode ser isso aqui também, que é a multiplicação. Então vocês têm aí essas 4 formas, essas 4 maneiras de representar uma multiplicação, né? Aquele x, que seria isso aqui, esse pontinho, encostar o valor do lado do outro, que está dentro do parênteses, ou os dois dentro do parênteses aí, indicam uma multiplicação.
Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Então, olha só. Operação de multiplicação entre números inteiros. Lembra lá dos números inteiros? Que seria tanto os positivos quanto os negativos, né? Então, olha só, pessoal. Esse número inteiro quer dizer que ele não é um número com vírgula. Então, por exemplo, 7,3. Não. A gente não está trabalhando com número com vírgula ainda, é mais à frente. Aqui a gente vai trabalhar a operação de multiplicação entre números inteiros, que é tipo 420, 340, são números inteiros, sem a vírgula. Tudo bem? Então vamos supor aqui como é que fica a multiplicação entre números inteiros. Aqui fica o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês. Ó, vamos supor que eu tenho, vou dar um valor aqui qualquer, 425, e eu multiplico esse 425 por 3. Qual é o resultado disso aqui? E a gente tem que montar aquela multiplicação que nós conhecemos em coluna, ou seja, 425, ó, aquela que nós acostumamos a fazer ao lado da prova, no cantinho, ó, vezes 3 aqui, e aí passa aquela famosa barrinha da igualdade e faz a conta, ou seja, 3 vezes 5, 15. Coloca o 5, vai o 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 3 vezes o 4 dá 12. Então o resultado aqui, ó, dá 1275. Então após fazer esse escalonamento aqui nessa multiplicação, você coloca o resultado aqui, ó. 1275. Tudo bem? Então, mais um exemplo aqui, ó. Vamos mais um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo 2. Um exemplo 02. Vou colocar assim, ó. Pronto. Que é o seguinte, ó. 329. Deixa eu ver, multiplicar por quê? Por 17. Um valor um pouquinho mais alto. Quanto que dá essa conta aqui? Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer em forma de escalonamento de novo, ó. 329 aqui no cantinho vezes o 17. Vamos supor que nós estamos fazendo a conta aqui como se fosse na prova, né? Passa a barrinha. 9 vezes o 7 dá 63. Aí sobe aqui, ó, o 6. 2 vezes o 7, 14. Com 6, 20. Coloco o 0. Vai o 2, ó. Aqui, 2 vezes 7, 14. Com 6 que foi, dá 20. Coloco o 0 aqui, certo? E vai o 2. Tá correto. Então, 9 vezes 7, 63 vão 6. 2 vezes 7, 14. Com 6 dá 20. Sobe 2. 3 vezes 7 dá 21. Com 2 dá 23. Então, aqui, ó, a primeira linha é isso. Agora, vamos na próxima. Ó. Eu já multipliquei todo o 7 aqui. Ó. Agora, eu multipliquei todo mundo por 7. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por 1. Certo? Antes disso, deixa eu só apagar o que eu fiz lá em cima como, né, rascunho. Então, 1 vezes o 9 dá 9. 1 vezes o 2, 2. E 1 vezes 3, 3. Aí tem que passar a barrinha aqui agora. Agora nós multiplicamos dois valores, então a gente tem que somar eles agora. Certo? Para poder dar o resultado. Então, 3 com ninguém aqui, você pode botar um zerinho. 3 mais 0 dá 3. 0 mais 9 dá 9. 3 mais 2 dá 5. E 2 mais 3 dá 5. Isso aqui dá 5.593. Então, você vem aqui, ó. 593. Bastante cuidado, porque nas provas tem bastante conta assim de multiplicação, divisão e etc. Então tem que ter cuidado para não somar valores aí enganados, né? Passar direto alguma conta aí. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir aí pra gente ver os conteúdos.
E agora vamos dar uma olhada aqui em operação de multiplicação, só que agora entre números decimais, ou seja, aqueles com vírgula. Tudo bem? Então vamos dar aqui alguns exemplos. Vou passar alguns exemplos aqui para vocês. Que é o seguinte, se eu tenho aqui o 27,54 e eu vou multiplicar isso aqui por 22. Quanto que vai resultar esse valor? Bom, de uma forma que a gente consiga trabalhar com esse valor multiplicando, porque aí um do lado do outro fica inviável, né? Eu vou colocar um abaixo do outro, escalonado, né? Em ordem para a gente conseguir trabalhar com esse número com vírgula. Então, como é que ficaria isso? Exatamente assim, ó. Faz a continha aqui, ó, 27 vezes o 22, ó, 27,54 vezes o 22. Passa aquela famosa barrinha aqui e faz a conta desconsiderando a vírgula. Depois nós vamos colocar aí as casas decimais. Então fica 2 vezes o 4, dá 8. Já foi o 4, agora vamos para o 5. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 7 dá 14. Com 1 que foi 15. 2 vezes 7, 14. Com 1 que foi 15. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E agora você vai lá em cima, apaga o que você escreveu como rascunho e volta. Multiplica o segundo 2 aqui, ó, esse aqui, ó, né? 2 vezes o 4 é 8. 2 vezes 5 é o 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. E 1, 15, né? Então subiu 1 do 15, porque eu fiz 2 vezes 7 deu 14. Somei 1 dá 15, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1 que foi 5. Então olha só, aqui é o seguinte. Passa a barrinha aqui agora, né? Pra gente somar os valores que nós tínhamos multiplicado. Então, vou só apagar aquele rascunho aqui em cima, para ele não ficar aqui, ó. E vou continuar. 8 com nada aqui, você pode colocar um 0. 8 com 0 dá 8. O 0 com 8 é o próprio 8. 5 mais 0 é o próprio 5. E o 5 mais 5 dá o 10. Ó, coloco o 0. Vai 1. 1 com mais 5 aqui, 6. Então essa continha, pessoal, ela dá aí esse valor. Só que calma, porque você tem essa vírgula aqui ainda. Duas casas decimais para a esquerda, ó. 1, 2. Aí a vírgula está aqui. Então lá no resultado final, se aqui tem duas casas para a esquerda que a vírgula anda, ó, 1, 2, e ela para aqui, então você tem que andar duas casas para a esquerda no número final. Ó, 1, 2, a vírgula vai estar aqui, bem entre esse 5 e o 8. Então a vírgula fica aqui, duas casas para a esquerda, porque aqui tem duas casas para a esquerda. Tudo bem? Então aqui fica o resultado como 605,88. 605,88. Então vamos aqui para o próximo exemplo. Aqui deixa eu só colocar o resultado, ó, 605,88. Aqui é o seguinte, aqui eu vou separar para a gente poder fazer os próximos exemplos, que é o seguinte agora. Se eu tivesse aqui nesse caso 31,156 e eu vou multiplicar 31,156 vezes 37. Quanto que daria esse valor aí, né? Bom, e aí eu tenho que fazer essa continha, vamos lá, ó. 31, vamos colocar aqui de novo, vírgula 156, e eu vou multiplicar isso, pessoal, por 37. Vou passar aqui, claro, aquela famosa barrinha que a gente não pode esquecer, e vou fazer a multiplicação normalmente, desconsiderando essa vírgula.
Então ficaria assim, ó, 6 vezes o 7, 42, né? Olha a tabuada aí que importante, ó. Deu 42, coloquei o 2, vou subir o 4, ó. 7 vezes o 5 dá 35. Com aquele 4 lá, 39. Coloco o 9 e sobe o 3. Você vai colocar sempre ali abaixo, onde eu estou colocando, o número da direita. Por exemplo, se eu multipliquei dois valores, deu 15. Você coloca o número da direita, que é o 5. Multipliquei dois valores aqui, deu 47. Você coloca o número da direita. Multipliquei dois valores e deu 39. Você coloca o número da direita e sobe o da esquerda. Coloco o da direita e sobe o da esquerda. Então, multipliquei dois valores, deu 16. Coloca ali embaixo o da direita e sobe o da esquerda. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu fiz aqui, para quem está aprendendo multiplicação, quando eu fiz 6 vezes 7, que deu 42, eu coloquei o número da direita, que é o 2, e subi o 4. Quando eu fiz 7 vezes 5, deu 45. Quando eu fiz 7 vezes 5, deu 35. 7 vezes 5, 35. Com esse 4 aqui, deu 39. Ó. Tá vendo? 7 vezes 5 é 35. Com 4 que foi lá em cima, 39. Coloco o número da direita, que é o 9, sobe o 3. 1 vezes o 7 dá 7. Com aquele 3 que foi, 10. Aí sobe 1. 1 vezes o 7 dá 7. Com 1 dá 8. E aí não sobe ninguém agora, né? Porque não tem dois valores. Então 7 vezes 3 dá 21. Pronto. Cuidado para você não colocar número fora de ordem, tá? Os valores fora de ordem. Quando você for multiplicar agora na segunda etapa. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então olha só. 3 vezes 6, 18. Certo? Então aqui, ó. 18. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5 dá 15. Mais 1, 16. Então eu coloco bem aqui do lado aqui, 16. Então 3 vezes 5, 15, com 1 que foi 16, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com esse 1 que foi 4. Número, ó, algarismo embaixo de algarismo, hein? Cuidado. 3 vezes 1 é o 3 e 3 vezes 3, 9. Bom, vamos fazendo isso aqui, eu passo a barrinha e somo, né? Porque eu já multipliquei os dois valores, eu vou somar agora o resultado. 2 com ninguém que está aqui, 2 mais 0, 2. 9 com 8, 17. Sobe 1. Né? Subiu 1 aqui, vai ficar 6 mais 1, 7. Aí fica 8 com 4 dá 12. Vai 1 aqui em cima. 3 mais 1, 4. Com 1 que foi, 5. E 9 com 2, 11. Então esse aqui é o valor que deu aqui pra gente. Só que quantas vírgulas, né? Quantas casas eu tenho que andar aqui? Deixa eu apagar esse rascunho. Pra esquerda. Porque aqui tem quantas vírgulas aqui, ó? Quantas casas pra esquerda até chegar na vírgula? 1, 2, 3 casas. Então aqui eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Fica aqui, ó, entre o 2 e o 7. Fica 1152,772, ou seja, 772. Beleza? Então o número ali fica 1152,772. Beleza? Então esses foram os dois exemplos, pessoal, de multiplicação com vírgula, para a gente dar uma treinada nessa propriedade, que são a multiplicação entre números decimais. Tudo bem? E agora vamos dar alguma olhada aí nas propriedades. Então tem algumas propriedades bem importantes, a gente usa isso em questões mais complexas, né? Que é o seguinte, tem 4 aí, que é o elemento neutro, a propriedade comutativa, associativa e distributiva. Então acontece. O elemento neutro, pessoal, da multiplicação, pensa comigo, é o 1. Né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Porque se você multiplicar um valor por 1, não altera. Se você tem 570 vezes 1, é o próprio 570. Não alterou. Então, o elemento neutro da multiplicação e da própria divisão também é o 1. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar um exemplo aqui. Ó.
Vamos colocar um exemplo. 1 vezes um valor A qualquer. É o próprio A. Então aqui, ó, um exemplo numérico. 7. Vou colocar 1 vezes o 7. É o próprio 7. Não alterou o valor 7. Então qualquer valor que eu tenha multiplicado por 1 vai dar esse valor. Ó, se eu tenho aqui 10, né? Vamos colocar aqui 357 que multiplico 1. Vai dar o 357. Então, 1 ele é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Tudo bem? A propriedade comutativa é o seguinte. Se você tem um valor aqui Azinho multiplicado por B, é a mesma ideia que multiplicar B vezes A. Ou seja, isso aqui é como se comutar, né? Você troca só de posição entre eles, mas o resultado em si é o mesmo. Então, pegar um exemplo aqui numérico para vocês. Ó. Deixa eu só puxar aqui e colocar como exemplo. Aqui que é o A vezes B, que é igual a B vezes A. Por exemplo, 7 vezes 3 é a mesma ideia do que esse 3, ó. Vezes o 7. Não muda, isso aqui o resultado vai dar 21. Por mais que você comute esses valores, você troca ele de posição, o resultado é o mesmo, porque a multiplicação são entre os mesmos algarismos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 15 vezes 2, por exemplo. Isso aqui é a mesma ideia do que 2 vezes o 15, que é o mesmo resultado que vai dar 30. Tudo bem? Então, essa seria a propriedade comutativa. E a associativa, ali a 3, é o quê? Associar, né, como a própria etimologia da palavra são associar valores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vamos dar um exemplo. O A vezes o B, como eu coloquei aqui, e eu estou associando eles, multiplicado pelo C. Bom, vai ser a mesma ideia que pegar aqui agora e associar o B com o C, mas no final multiplicar pelo A. O valor em si não muda, mas a associação pode ser que nós precisamos disso e precisemos disso, vamos dizer assim, em alguma questão, em algum exercício. Mais à frente, que eu digo, né, futuramente fazendo questões mais difíceis, pode ser que você tenha que associar valores e aí essa propriedade associativa ela é muito útil, por exemplo, em logaritmos. Vamos dizer isso, em fatoração, né, em questões mais um pouco elaboradas, né, uma parte, vamos dizer assim, uma questão específica, você tem que saber essa parte de associar valores. Para fazer aparecer um número, para fazer aparecer um outro valor e você ter que simplificar, usar uma propriedade, entende? Então, isso aí não é bobeira, vamos dizer assim, né? Isso aí é muito útil, essa propriedade associativa. Beleza? E aqui eu vou dar aqui um exemplo, que seria 5, 5 vezes 3. Só que no final eu vou multiplicar esse 5 vezes 3 por 2. Bom, 3 vezes 5 é 15, vezes 2 vai dar 30. Mas é a mesma ideia do que pegar agora o 5 e associar com 2. Só que quando eu estou associando com 2, outro valor aparece dentro do parênteses. Lá fora eu multiplico por 3. Repara que aqui, ó, dentro do parêntese muda. Aqui dentro do parênteses eu tenho 15, ali eu tenho 10, beleza. Só que o resultado em si final não muda. 3 vezes 5, 15. Aqui na esquerda, ó, 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Lá na direita, 2 vezes 5, 10. Vezes 3, 30. 30, 30, não mudou. Mas pode ser que você tenha que usar essa associação para fazer aparecer algum valor. Para você aparecer alguma propriedade, etc. Entende? É bastante útil essa propriedade associativa. E a distributiva aqui a gente usa praticamente toda hora nas questões, né?
Vamos dar um exemplo aqui. Que seria o A que multiplica B mais C. E aí distributiva, distribuir, né? Que seria distribuir essa multiplicação aqui, ó. Tanto multiplicar o A pelo B, quanto multiplicar o A pelo C, ó. Respeitando sempre a soma. Então ficaria como isso aqui, né? Ficaria A vezes o B. A soma você respeita, né? Mais A vezes o C. E aí tá a propriedade que é distributiva. Vamos dar um exemplo aqui numérico. Por exemplo, se eu tenho 3, que está multiplicando 5 mais 2. Bom, 3 vezes o 5, 3 vezes o 2. Certo isso? 3 vezes 5, 15. Mais você respeita. 3 vezes 2, 6. Esse resultado aqui é o quê? 15 com 16, com 6, 15 com 6, 21. Que daria 21 também se você fizesse 5 mais 2, dá 7, e multiplicar por 3, dá 21. Beleza? E isso também, claro, pode ocorrer aqui com número negativo. Você pode ter 2 que multiplica 7 menos 3, por exemplo. 2 vezes o 7 menos, né, o 2 vezes o menos 3. 2 vezes 7 é 14. Menos você respeita. 2 vezes o 3, já que você já usou o valor negativo, você não coloca 2 vezes. Já está aqui, ó. Agora 2 vezes o 3, 6. Certo ou não? E quando você faz aí o 14 menos o 6, você tem um resultado 8. Ó, vou colocar aqui. Tudo bem? Então é isso. As propriedades que passei para você são essas 4. Né? Guarde cada uma delas aí com você, se você quiser copiar, porque elas são importantes mais à frente, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui a regra de sinais também é para divisão, pessoal. Então, agora a gente vai começar aqui a parte da divisão, né? Entre os valores, que é o seguinte, a divisão entre dois números de sinais iguais é positiva e a divisão entre dois números de sinais contrários é negativa. Que acontece? Bom, a regra de sinais, tanto para multiplicação e divisão, ela é idêntica. E aí, ó, a gente tem aqui algumas representações, que seria 7, vamos colocar aqui um exemplo, dividido, esse aqui é o símbolo de divisão, dividido pelo 3, que é a mesma ideia, ó, do que formar uma fração, né? 7 dividido por 3, ó. Que é a mesma ideia do que fazer isso aqui, ó, 7 dividido por 3. Todas essas formas são usadas para calcular a divisão, tudo bem? E as regras de sinais é igual às regras usadas nas multiplicações. Então acontece, eu vou passar um resumo aqui das regras de sinais, ó, aqui no canto, que seria o seguinte: tanto para multiplicação quanto para divisão. Se você tem sinais aqui iguais, ó, mais, vamos colocar aqui, tanto para multiplicação, e aí entende isso aqui como se fosse multiplicação e divisão, né? Eu não vou nem colocar mais com mais, ó. Isso aqui eu estou dizendo para você que é na multiplicação e na divisão. Seria o quê? Mais. Sinais iguais vai dar positivo, né? E aí se eu tiver aqui, por exemplo, tanto para divisão, pessoal, quanto para multiplicação. Beleza? Então, vou deixar a divisão aqui, mas é para você entender que é tanto para multiplicação quanto para divisão. Se eu tiver aqui menos dividido aqui, né, por menos, sinais iguais, o que acontece? Ó, sinais iguais é positivo. Então aqui eu vou manter positivo. Sinais iguais, ó, mais com mais, mais. Menos com menos é sinais iguais, então mais.
Agora entra os sinais diferentes, que seria o menos dividido pelo mais. Isso aqui é menos, né? Quando é sinais diferentes, sinais distintos, o resultado é negativo. E aqui, por exemplo, poderia ter o mais, certo? Vamos consertar aqui, mais dividido por menos. Mais com menos é menos. Então, sinais iguais, tanto para multiplicação quanto para divisão, o resultado é positivo. Sinais diferentes, tanto para multiplicação quanto para divisão, os sinais aqui, os resultados são negativos. Tudo bem? Então, é isso. Vamos continuar aí. Agora vamos dar uma olhada aqui, então, na operação de divisão entre números inteiros. Nós já tínhamos olhado a multiplicação entre números inteiros, agora é a divisão. O que acontece? Vou colocar aqui alguns exemplos. Exemplos, eles são assim ideais para trabalhar com a matemática. Então, vamos supor aqui, pessoal, que eu tenho aqui, ó. Eu estou falando agora da divisão, tá? Entre números inteiros. Já vou falar com vírgula, que são os decimais. Agora são números inteiros, sem vírgula. Que seria o seguinte, ó, 325. Como que a gente faz a divisão? Dividido aqui, ó, essa é uma barrinha, né? Por 5. Bom, e aí fica o seguinte, eu não posso aqui abaixar o 3, porque ele é menor do que o 5. Então eu abaixo o 32. Quantas vezes esse 5 ele vai dar 32 ou vai chegar perto de 32? Ou vai dar ou vai chegar perto de 32? Bom, 6 vezes o 5 dá 30. Está perto. Mas se eu fizer o 7, passa. 7 vezes 5, 35, passou. Não posso. Então vai o 6 mesmo. 6 vezes 5, 30 para 32. Sobram 2. Abaixo o segundo valor. Coloca aqui. Quantas vezes o 5, que eu tenho que multiplicar o 5 para dar 25 ou chegar perto? O 5. Dá certinho. Se você multiplicar o 5 ali, ó, por esse 5 que eu coloquei aqui agora, 5 vezes 5 vai dar 25. E para 25, sobra nada. Eu fiz 5 vezes 5, deu 25. Para 25, sobra nada. Ou você pode fazer assim também. 5 vezes 5, 25. Deu 25. Faz a diferença aqui para dar o resto, ó, é 0. E acabou aqui a conta. Então é essa maneira que a gente utiliza para calcular a divisão entre números inteiros. Tudo bem? Então vamos aqui, ó, calcular mais um. Fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu passar essa barrinha aqui. Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente ficar bem afiado nessa matéria. Ó, aqui foi o exemplo 1, né? Vamos no exemplo 2 aqui, ó. Vamos supor que é o seguinte, se eu tenho 738, estou dando um exemplo aqui, né, Luan? Isso. Dando um exemplo aqui qualquer com vocês. A gente fica bom em matemática. Que é o seguinte, 738 dividido por 2. Bom, é o seguinte, eu posso aqui tranquilamente abaixar o 7, porque o 7 é maior do que o 2, né? E aí fica assim, ó, quantas vezes o 2... ele dá 7 ou chega perto do 7. Quantas vezes o 2 dá ou chega perto do 7? Bom, se eu botar 3, 2 vezes 3, 6. Para 7, sobra 1. 2 vezes o 3 aqui dá pertinho de 7. Vamos ver se a gente consegue botar mais um a mais aqui, um valor maior. 4. 2 vezes 4, 8. Para 7, passou. O 4 dá 8, passa, então não posso, eu tenho que manter o 3. Então, 2 vezes o 3, eu vou até colocar ele aqui, ó, 2 vezes 3, 6, para 7 sobra 1. Aí você vai abaixar o segundo valor, que é o 3. Aí fica o seguinte, quantas vezes o 2, ele dá igual a 3 ou chega perto do 3? Seria o 1. Porque se eu colocar um valor maior que o 1, por exemplo, 2 passa, 2 vezes 2, 4. Não dá 3, passa de 3. Então tem que ser 1.
1 vezes 2 dá 2. Para 3, sobra 1. Abaixa agora o próximo, que é o 8. Quantas vezes o 2 dá ou chega perto, né? Chega perto ou resulta em 18? 9, né? Dá certinho. 2 vezes 9, 18. Deu 18. Faz uma subtração. 18 menos 18 dá 0. Né? Então 2 vezes 9 dá 18, para 18 nada. Aqui, tudo bem? Então, seguimos aqui fazendo a nossa conta de divisão entre números inteiros. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer um último exemplo aqui para a gente fixar. Não vou deixar só 2, não. Vamos fazer um terceiro aqui para ficar bem fixado essa matéria aí. Ó, é o seguinte. Se eu tenho aqui agora 768... Se eu coloco aqui, ó, 700, vamos repetir 700. Dividido aqui, ó, certinho aqui, pelo número agora maior. Agora, se eu tinha colocado só algarismo, né? Só valor pequeno ali, eu vou colocar um 24. Que aí é o seguinte. Aqui eu não posso abaixar 7, porque 7 é menor do que 24. Tem que abaixar o 76. Aí fica o seguinte. Quantas vezes o 24 ele dá 76 ou chega perto de 76? Se eu fizer aí 74, 24, né? Vezes o 3, dá 72. Então ele chega muito perto de 76 quando eu coloco um 3 aqui. Dá 72. 72 para 76 é o 4. Sobram 4. Então 3 vezes 24 dá 72. Para 73 faltam 4. Beleza? Tá. Então, vamos continuar aqui, ó. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 24? Se agora eu baixo o 8 aqui, ó. Para dar 48. Bom, dá certinho 2 vezes o 24, dá 48. Para 48 é só você diminuir, porque 2 vezes o 24 dá 48. Para 48 dá 0. Então, mas só você fazer uma subtração que você vai ver que vai dar 0. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Inicialmente tinha 768. Eu baixei o 76 e fiz 3 vezes 24, que dá 72. Para chegar no 76, faltam 4. Deixei o 4 ali, abaixei o 8. Baixei o 8, formou o 48. Quantas vezes o 24 dá ou chega perto de 48, né? 2. 2 vezes 24 dá 48. Subtrai um do outro para ver quanto que falta para chegar, é 0. Né? É uma divisão exata. Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Aqui, para não ficar o toquezinho supremo, para ficar igual aos outros, o resto aqui uma divisão exata, restou 0, passa o risquinho. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, antes de passar para a operação de divisão entre números decimais, eu queria explicar para vocês o método da divisão euclidiana, que é o seguinte. Vou dar um valor aqui simples, mas só para explicar para vocês, que é o seguinte. A divisão, né, é dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais o resto. O que seria isso, né? Bom, por exemplo, pessoal, vamos supor aqui que eu tenha... vou colocar um exemplo bem aqui, só para bem representativo, que é o 15 dividido aqui por 7. Bom, 15 por 7 a gente sabe que não vai dar para dividir, mas vamos dividir. Quantas vezes o 7 eu tenho que multiplicar para dar 15? O máximo que eu posso fazer é multiplicar por 2, porque por 3 passa. 2 vezes 7, 14. Para 15 sobra 1. Então, pela divisão euclidiana aqui, ó, por essa aqui, o que eu posso fazer para montar esse valor aqui?
15? Quer dizer que o 15, como é que eu cheguei no 15 fazendo essa divisão? Que é o seguinte, o 15, ó, utilizando isso aqui em cima, é assim, ó, 15, que é o dividendo, é igual ao divisor, que é o 7, vezes o quociente, que é o 2, mais o resto, que é 1. Vê para mim, pessoal, se 15 não é 2 vezes o 7, ou 7 vezes 2 mais 1, não é? Então isso aqui às vezes é muito útil. Por exemplo, quando a gente vai estudar polinômios. Lá na frente, você tem que saber isso aí. Senão muitas das questões não saem. Então deixa eu aplicar aqui um segundo exemplo para vocês. Ó. Que seria... Vamos botar aqui o 39. Vou botar aqui um pouquinho para baixo. Dividido por 39 dividido por 6. Vou botar o 11. Um número diferente, né? Então eu só faço assim, 39 por 11. O que eu posso fazer? 3. 3 vezes o 11 dá 33. Para 39, sobram 6. Aí vê aqui comigo se não dá para usar a divisão euclidiana aqui. O 39, ele é igual a 11 vezes o 3 mais o resto, que é 6. 11 vezes 3, 33. Com 6, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Beleza? Então é esse algoritmo aqui de Euclides que a gente utiliza, né? Vamos dizer assim, para montar, representar essa divisão aqui pelo método chave. É o 15, 7 vezes 2 mais 1, ou 39. E assim, como é que a gente representa isso aqui, né? Como é que a gente nomeia esse dividendo igual divisor, quociente e resto? Então, eu vou colocar aqui, ó, com vocês, que é o dividendo, né? Dividido aqui, ó, dividendo pelo divisor, aqui é o quociente, e aqui seria o resto. Então esse cara aqui, ó, é o dividendo, esse cara aqui, ó, é o divisor, esse aqui é o quociente, e esse aqui é o famoso resto. Tudo bem? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é quando o resto aí for zero. Então, vamos supor que você faça uma conta e aí o resto deu zero. Exatamente isso. Você calculou lá e o resto... Alô, fiz uma conta e o resto deu zero. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, se o resto der zero, tá? Quer dizer que a sua divisão é exata. Então aqui, ó, quando o resto der zero, a sua divisão, a divisão é exata. Tudo bem? Então é isso. Então vamos agora aqui à operação de divisão entre números decimais, que é os números com vírgula. Pessoal, vamos de exemplo, que é o seguinte. Ó, vamos supor que eu tenho aqui 16,4. Aí eu pretendo dividir isso aqui, né, por 2. E aí fica um pouco complicado com aquela vírgula ali você fazer essa divisão. O que eu indico você fazer? Então, olha só, você vai aqui ao lado, né, e vai fazer o seguinte: 16,4, você vai tirar essa vírgula, vai andar com ela para a direita, vai ficar 164. E você vai dividir isso aqui por 2. Entendeu? Primeiro faz assim, tira a vírgula ali e anda
com ela para a direita. Vai ficar exatamente aqui, ó, 164 por 2. O que você vai fazer agora? Vai dividir normalmente, ó. Quantas vezes o 2 chega perto da 16? 8. 2 vezes 8 é 16, para 16, nada. Abaixo 4. Quantas vezes o 2 dá ou chega perto de 4? 2, né? 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Então, o 164 dividido por 2 dá 82, só que você não quer o 164, você quer um valor que está com a vírgula para a esquerda. Então, você tem que andar com a vírgula aqui, ó, nesse 82, para a esquerda, fica 8,2. Então, se você tem 16,4 dividido por 2, dá o 8,2. Tudo bem? Essa seria uma maneira de você fazer essa conta, né? A outra aqui, ó, essa aqui é o que eu mais gosto. A outra seria fazer normalmente, multiplicando ambos os lados, né, por 10, para tirar aquela vírgula, e ficaria assim, ó, 16, quer dizer, 164. E aí, se você multiplicou um lado por 10, você tem que multiplicar o 8 por 10, vai ficar 20. E aí, quantas vezes o 20 dá ou chega perto de 164? 8. 8 vezes o 20 dá 160. Para 164 dá 4. Abaixa ninguém aqui, não dá para baixar, né? Só que olha só, o 4 ele é menor do que o 20. Então você tem que botar um 0 aqui e aqui uma vírgula. Quantas vezes o 20 dá ou chega perto de 40? 2. Né? 2 vezes 20, 40 para 40, nada. Tudo bem? Esse seria um exemplo. Resolvi aí de duas formas. Vamos agora para o exemplo 2 aqui. Que seria 176, vírgula 48. E aí eu pretendo dividir isso aqui, ó, por 16. Aí é o seguinte, novamente, né? Tá aqui uma vírgula atrapalhando, etc. O que eu faço? Bom, ou eu passo as vírgulas para a direita e faço como eu fiz na primeira vez aqui e divido por 16. Depois o resultado eu volto com a vírgula. Ou você multiplica em cima e embaixo por 100. Você multiplica do lado esquerdo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, por 100, né? Porque aqui tem duas casas decimais aqui até sair essa vírgula. Então fica aqui multiplicando ambos os lados por 100, fica 176, 48 dividido por 1600. Certo? Bom, vou baixar isso aqui, ó. Quantas vezes esse 1764, que é 1764, né? Quantas vezes o 1600 dá ou chega perto de 1764? Uma, né? Porque se duas, se eu for fazer, vai para 3.200, vai passar de 1764. Uma vezes 1600 dá 1600. Aí, para 1764, eu vou diminuir. Vamos lá, vamos ver quanto que vai dar. E aí vai ficar 4 menos 0 dá 4. 6 menos 0 dá 6. 7 menos 6 dá 1. E 1 menos 1, 0. 0 eu não vou deixar. 8 eu vou baixar, ó. Abaixei esse 8. Pessoal, quantas vezes o 1600 dá ou chega perto de 1648? Uma vez. Certo ou não? Porque se eu pegar, ó, o valor, ele multiplicar por um número que seja maior do que 1, né, vai passar de 1648. E não vai ficar viável a minha conta. Beleza? Aí vamos lá, ó. Uma vezes 1600 dá 1600, para 1648, nem precisa fazer aqui, vai dar 648. E aí o que eu vou fazer agora? 648 é um valor menor do que 1600. Então eu sou obrigado a colocar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Quantas vezes, vamos lá, o 1600 ele dá ou chega perto de 6.480? Né? A gente tem que fazer 1.600 vezes 4, será? 4 chega perto. 1.600 vezes 4 dá 6.400. Então, vezes 4 aqui é uma boa. Vou colocar um 4 aqui, não é isso?
Deixa eu só conferir aqui, ó. 648, 1600. Quando eu coloquei 1600 ali, sobrou 648. Abaixei aqui o 8. Ó. Ali tem uma falhazinha ali, vamos lá. Baixei o 8 aqui, tá correto, né? Exatamente aqui, ó, que passou. Não pode dar mole com isso, ó. Vamos voltar aqui, ó. Opa, se não passa. Vamos lá, ó. Uma vezes esse 1600 aqui dá 1600. Para 1764, eu vou diminuir. Só que cuidado, porque tem que estar aqui, ó, número embaixo de número, né? Dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, senão passa direto. Beleza? Então aqui foi no automático, mas vamos consertar aqui, ó. Uma vezes 1600 dá 1600. Para 1764, vamos colocar assim, né? Para o valor que está aqui, eu tenho que retirar daqui, ó. Quando eu faço 17, 648, menos 1600 tem que ser aqui, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Senão eu não consigo fazer, né? Cuidado com isso, tá vendo como é que passa? Então fica menos 1600. Então, agora de boa aqui passar. 8 menos 0 dá 8. 4 menos 0 dá 4. 6 menos 6 dá 0. E aí 7 menos 1 dá 6. 1 menos nada dá 1. Bom, pessoal, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 1600 aqui, ó, para dar esse valor que está aqui, né? 16.048. Bom, isso foi o que resultou, né? Desse valor. 16.048. Bom, e aqui o que eu vou pegar? Vou pegar só aquela pontinha aqui. Só isso aqui, ó. 1604. Quantas vezes o 1600 vai dar 1604? 1. Uma vez 1600 é 1600. Para 1604 é o 4. Sobra 4. Sobram 4 e abaixo o 8. Certo? Vou baixar o 8 aqui. Quantas vezes aqui eu vou fazer o 1600 para dar 48? Não dá. 48 ele é menor. E aí você vai botar um 0 aqui. Colocou um 0 aqui, coloca uma vírgula aqui. Ainda dá? Não dá. Vai colocar um 0 aqui. E aí você vai colocar um 0 aqui. Agora dá. Quantas vezes o 1600 dá 4.800? 3. 3 vezes o 1600 dá 4.800. Para 4.800, nada. Esse aqui é um bom exemplo porque ele é um pouquinho complicado de fazer, né? Tem vírgula e é um valor maior, etc. Um belo exemplo aí. Beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Vamos passar mais uma barrinha aqui, ó, pra gente continuar. Vamos fazer 3 exemplos para fixar bem. Ó, exemplo 3 aqui. Aqui, né? Claro, vou só passar um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, vou dar um exemplo aqui que é do 37,12. E eu vou dividir isso por 16, ó. Né? Bom, dividindo isso por 16, você vê, tem vírgula. Então eu vou multiplicar em ambos os lados por 100 para arrancar essa vírgula. Vai ficar 33.712 dividido aqui por 1.600. Bom, quantas vezes o 1.600 dá ou chega perto de 3.712? 2. Que dá 3.200. Se eu tirar 3.200 aqui, ó. Olha lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. E aqui eu vou passar a barrinha aqui. Vai ficar 2 menos 0 dá 2. 1 menos 0 dá 1. 3, 7 menos 2 dá 5. 3 menos 3, 0. Bom, 512 aqui não dá, né? Se eu fizer essa continha, vamos só conferir aqui. 17,12 dividido por 1.600. Não dá nessa. 512 não dá. Então vou colocar um 0 aqui e uma vírgula.
quantas vezes o 1.600 dá ao chegar perto de 5.120, né? 37,12 que eu tenho, dividido por 1.600. Quanto que eu tenho? E se eu multiplicar o 1.600 por 3, dá 4.800. É o que chega mais perto de 5.120. Se eu fizer vezes 4, dá 6.400. Passa. Então tem que ser 3, que dá 4.800. Então eu vou subtrair 4.800 disso aí. Aí vai ficar quanto? Vamos passar essa barrinha menor. Vai ficar o seguinte aqui, ó. 0 menos 0 é 0. 2 menos 0 é o 2. 1 menos o 8, pega emprestado. Dá 11 menos o 8, que é 8, 9, 10, 11, dá 3. E aí 4 menos 4, 0. Beleza? O que eu vou fazer aqui, né? Bom, quantas vezes eu tenho que multiplicar aqui o 1.600 para dar 320? Bom, aí não dá. É um número menor, né? Quando eu peguei para dividir lá em cima, deu um número menor. E aí o que eu tenho que fazer? Bom, como eu já coloquei a vírgula, você pode colocar um 0 aqui, certo? Sem medo. E aí 2 vezes o 1.600 vai dar 13.200 para 13.200, nada. Só conferindo aqui na calculadora, ó, 13, 12, 3.712 dividido por 1.600 dá 2,32, que é o que está aqui, 2,32. Tudo bem? Então, é isso, pessoal.